Meus irmãos, boa noite, que Jesus nos abençoe. Vamos iniciar a doutrinária dessa noite com a leitura do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A leitura que faremos intitula-se Impedimentos. Pondo de lado todo impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Por onde transites na terra, transportando o vaso de tua fé, a derramar-se em boas obras, encontrarás sempre impedimentos a granel, dificultando-te a ação. Hoje é o fracasso nas tentativas iniciais do progresso, amanhã é o companheiro que falha. Depois é a perseguição descaridosa ao teu ideal. Afligir-te-ás com o fel de muitos lábios que te merecem apreço. Sofrerás de quando em quando a incompreensão dos outros. Periodicamente encontrarás na vanguarda obstáculos mil, induzindo-te à inércia ou à negação. A carreira que nos está proposta, no entanto, deve desdobrar-se no roteiro do bem incessantemente. Que fazer com as pessoas e circunstâncias que nos compelem ao retardamento e à imobilidade? O apóstolo dos gentios responde categórico, pondo de lado todo impedimento. Colocar a dificuldade à margem, porém, não é desprezar as opiniões alheias quando respeitáveis ou fugir à luta vulgar. É respeitar cada individualidade na posição que lhe é própria. É partilhar o ângulo mais nobre do bom combate, com a nossa melhor colaboração pelo aperfeiçoamento geral. E por dentro, na intimidade do coração, prosseguir com Jesus, hoje, amanhã e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em nossa consciência, tanto quanto inconscientemente já nos achamos dentro dela. Meus irmãos, vamos orar? Querido Mestre Jesus, rogamos crescente iluminação aos mentores espirituais dessa casa de amor, canteiro de fraternidade, inspiração à nossa irmã expositora, Bruna Dantas, assistência a todos os irmãos que se encontram em estado de necessidade. E quanto a nós, Senhor, torna-nos receptivos aos teus ensinamentos e às boas energias. Assim seja. Queridos irmãos, passo a palavra agora para a nossa querida Bruna Dantas, a quem caberá a exposição dessa noite. Olá, queridos, que Jesus nos abençoe. Vamos dar início à exposição de hoje. Traçaremos juntos reflexões sobre o capítulo 44 do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O título do capítulo é Ações. Muitas coisas temos para conversar sobre as ações, não é mesmo? Principalmente porque as ações, tudo aquilo que a gente executa, ela vem antes de um trabalho mental. Existe uma vida mental que alimenta a nossa existência enquanto espíritos imortais. É dentro dos nossos pensamentos que reside a força, o impulso para que as ações elas possam ocorrer. E as ações das mais variadas possíveis, desde ações deletérias, viciosas, desarmônicas, até ações construtivas, edificantes, recheadas de sabedoria, que conduz o ser ao caminho da elevação, da sublimação, direcionado, o ser direcionado à fonte da vida, que é o próprio Deus. Então, como Joana traz, o psiquismo divino habita dentro de nós. Então, nós, essencialmente, somos luzes divinas, podemos dizer. Temos uma origem divina. Somos grandes centelhas divinas, em essência. Então, as ações, como estava introduzindo, elas encontram essa morada no pensamento. E, antes de ser materializada, as ações, elas começam de um movimento, de um fluxo energético de matéria mental dentro da nossa estrutura psicológica, dentro do nosso arcabouço psíquico. E toda ação que ela é executada, ela vai trazer uma consequência.
obedecendo uma lei divina, muito conhecida por nós, que é a lei de causa e efeito. Então, para toda causa, existe um efeito correspondente. Correspondente, não necessariamente obedecendo a um olho por olho, dente por dente. Mas tudo aquilo que a gente faz, a gente vai obter um retorno. A nossa condição de imperfeição, uma condição temporária, ela nos permite, porque normalmente tecemos caminhos dolorosos dentro da nossa estrada evolutiva. Justamente pela troca dos mecanismos educativos, como Joana sempre nos traz em sua série psicológica, nós trocamos o mecanismo do amor pelo da dor. Então, normalmente, nesse processo de troca, nós adentramos nos caminhos espinhosos, colhemos tudo aquilo que a gente infringiu, porque o processo do sofrimento, ele vem antes de um ferimento dos códigos soberanos da vida. Ele é um produto do processo da imperfeição, como Kardec nos traz no livro O Céu e o Inferno. Então, o sofrimento, ele é o produto da imperfeição. Então, sendo imperfeito, o homem naturalmente tende a errar, que é do processo evolutivo. Porém, esses erros eles tendem a diminuir conforme o homem vai expandindo a sua consciência, conforme ele vai se elevando em direção à divindade, conforme ele vai construindo ideais superiores. Então, assim, nessa nossa conversa inicial, a gente já consegue entender que as ações que retêm como morada inicial, como gênese, uma introdução, um pensamento, elas são proporcionais ao nível de maturidade evolutiva da criatura, do nível de consciência da criatura. Ela vai acompanhar o estado de despertamento que a criatura está, ou o estado de adormecimento que ela vai se encontrar. Então, nós reproduzimos dentro dos nossos comportamentos, das nossas ações do cotidiano, o que pensamos. E essa questão de falar de ação é muito interessante, porque tem no ato de executar uma coisa em si, de fazer, realizar coisas, sejam elas positivas ou negativas, as ações também no ato de falar, porque ao falar eu também estou agindo, eu estou movendo energias ao meu redor, eu estou construindo ou destruindo algo, uma realidade, estou afetando uma ideologia, de certa forma. A minha forma de falar, eu também estou agindo. A minha conduta de uma forma geral, as minhas posturas, sejam elas éticas ou não, tudo isso são ações. É fato que as nossas ações também estão envolvidas em muitos automatismos do inconsciente, que também, quando o inconsciente ele encontra-se no comando, muitas das nossas ações elas são regidas justamente por esse departamento da estrutura psicológica. E isso é algo, quando o inconsciente encontra-se no comando, é algo negativo, porque tende a nos direcionar para ações instintivas. Os instintos, eles foram muito importantes, eles são importantes para nós conservarmos, conservação da vida. Foi muito importante no início, logo nos primeiros estágios da evolução, ali foi principalmente importante, agora também nos auxilia. Mas muitas das ações instintivas que nós temos, elas precisam serem dissolvidas, porque nós não temos mais necessidade de usá-las como antes. E o próprio princípio de reagir, a questão da reação, muitas vezes uma reação automática, ela encontra morada nesse instinto de se defender, que nós usamos quando nós estávamos, como falei anteriormente, nos reinos iniciais. Então, muitas vezes a gente reage muito. Reagir, a gente muitas vezes nem pensa. E essa questão de reagir, muitas vezes sem pensar, sem elaborar, sem tecer uma certa elucubração filosófica sobre aquilo, muitas vezes nos levam a ruínas, porque nós estamos aderindo a um impulso do inconsciente, que é mal vigiado, mal adestrado, que muitas vezes nós nem sabemos que nós temos, justamente por conta dessa falta de vigilância e de descoberta de mim mesmo.
dos meus instintos mais primários, dos meus princípios de reação, de como eu executo as minhas ações sem um planejamento prévio. Mas não dá pra pensar em tudo que faz. Tem coisas que a gente já vai estar ali fazendo no cotidiano, né? Que são normais, mas decisões de determinados tipos de comportamento tem que ser baseado no princípio de pensar. Isso é uma atitude de seres sábios, quando eles pensam e elaboram aquilo que eles fazem. Pensando, executando meu comportamento, a minha conduta, o que eu estou pensando. Santo Agostinho praticava uma ação diária de verificar todo o seu comportamento ao deitar-se, em que ele errou, em que ele deixou de fazer, em que ele foi negligente. E deixar de fazer algo também é uma ação negativa dentro de muitos contextos. O não fazer, muitas vezes, está dentro de contextos de negligência. Então, no pensamento jaz a causa do bem e do mal, porque o pensamento é a matriz da vida. É um grande mecanismo ao qual o espírito ele expressa-se dentro do contexto da existência. Então, antes de ser materializados os comportamentos, eles encontram uma sementeira dentro de, como nós falamos inicialmente, de uma vida mental. Tudo aquilo que eu produzo. E é bem interessante pontuar que tem várias informações muito interessantes sobre a dinâmica dos pensamentos dentro de um livro de Chico, né, e André Luiz, Mecanismos da Mediunidade. E ele traz coisas bastante interessantes, né, nos trazendo várias semelhanças de nós, porque o pensamento ele vem do espírito, nós, espíritos imortais. E nós emitimos, né, a frequência dos nossos pensamentos, a depender, né, de que tipo de pensamento nós emitimos, que tipo de pensamento fazem morada dentro de nós. Nós funcionamos, ele traz várias analogias, né, a geradores, como se fossem geradores elétricos. O tempo todo estamos gerando, então milhões de pensamentos passam na nossa mente diariamente. E é possível que na grande maioria sejam pensamentos, é possível, isso vai depender de cada criatura, sejam pensamentos desnecessários, pensamentos baixos teores vibratórios, pensamento desarmônico, desarmonia. E isso nos permite nos vincular também a outros pensamentos da psicosfera terrestre, que a psicosfera é todo esse arcabouço de pensamentos, não só pensamentos de encarnado como desencarnado. Porque me diga o que pensas que eu te direi com quem andas mesmo, com quem você vai se acoplar. Então tem muitos pensamentos que a gente tem, que a gente acha até que é nosso, mas é um pensamento que não é nosso. Nós estamos captando um pensamento e a gente dá vida, a gente alimenta, a gente sustenta aquele pensamento, porque aquele pensamento primeiramente encontrou ressonância dentro de mim. Então esse processo de identificação de frequência de pensamento, ele já é um indício de que tipo de sentimento eu abrigo dentro de mim. É arrependimento, é culpa, é maledicência, é inveja, é ciúme? Já está me dizendo, está me denunciando que tipo de sentimento é que eu tenho dentro de mim. Que os próprios sentimentos já têm uma vibração em si, encontram esse eco, esse alto-falante nos pensamentos. Nós temos uma aura, um campo de forças eletromagnéticas, segundo o próprio livro de André Luiz. E esse campo eletromagnético que nos rodeia, a aura, é justamente, segundo André Luiz e Chico, aproximadamente uma média dos pensamentos frequentes que nós temos. Então nós temos uma onda mental característica. Cada pessoa tem uma onda mental característica. E o que é essa onda mental? É uma onda, é uma matéria mental que diz mais ou menos quem a gente é. É um produtório de que tipo de pensamento é que habitam a nossa mente. E essa aura, esse campo de forças eletromagnético é que vai nos possibilitar atrair para pessoas contextos e situações dentro da lei da afinidade, dentro de processos de reparo. E toda vez que pensamentos vêm à nossa mente, a gente tem a possibilidade, dentro de muitos contextos, obviamente, né, de sustentar aquele pensamento ou não. E quem sustenta o pensamento é justamente a vontade. Porque, como sabemos, nós temos dois grandes atributos enquanto espírito,
Pensamento e vontade. Então a vontade, ela vai potencializar a ação do pensamento. E esse pensamento, potencializado pela vontade, ele ganha corpo nas ações. Então não tem como a gente falar de ações sem falar de onde jaz a sua morada, que é naquilo que eu penso, seja coisas inúteis ou coisas úteis e construtivas. E dentro desse processo de ferimento dos códigos soberanos da vida, que nós ferimos em momentos pretéritos e ferimos também, de certa forma, cada um dentro do seu grau, dentro do seu contexto. Estamos ali ferindo aqui ou ali, ou não estamos mergulhados de fato na execução dessa própria lei. Ele vai nos trazer justamente a consequência danosa, porque quando eu firo a lei, eu estou agindo. Primeiro vem de um pensamento, materializo na ação. E tem o momento da colheita. No momento da colheita é justamente o momento em que eu vou, o universo vai me trazer aquilo que eu enviei para ele, dentro do contexto das leis soberanas. E é justamente nesse momento do plantio que muitas vezes temos dificuldade de aceitar. Não quero colher, mas eu plantei, mas eu semeei. Obviamente que tem coisas que nós passamos dentro dos nossos contextos provacionais que são dos próprios contextos provacionais. Obviamente, somos envolvidos por situações expiatórias, mas muitas coisas são coisas do cotidiano, são coisas de um mundo imperfeito, de nossas imperfeições também, que tudo vai de como é que a gente encara as coisas. As coisas elas vão ter uma amplitude dentro do contexto que vai potencializar muitas vezes a amplitude daquela situação. É a forma que nós encaramos ela, é a forma que a gente vê essa realidade. Então, a realidade ela pode se mostrar monstruosa, desesperadora e muito mais aflitiva dentro de muitos contextos, quando a gente olha para a situação e já com esse olhar negativo, pessimista. Então, os hábitos mentais é que jaz a causa do sucesso ou da desdita. Hábitos mentais. O que se passa na minha mente? Muitas vezes estamos tão envolvidos na rotina do dia a dia, principalmente dentro da rotina das exigências do materialismo, que nós não silenciamos. E o silêncio interior ele é fundamental para nós enxergarmos o meu estado de saúde mental e também física, porque muitas vezes nosso corpo acusa certas dores que nós deixamos para debaixo do tapete, entramos em processos de fugas psicológicas para não encarar que o nosso corpo muitas vezes está gritando para que nós possamos se descansar um pouco mais, para que nós possamos ter um pouco mais de lazer, ou o nosso corpo está gritando para nós se alimentarmos melhor, para beber mais água. Então, nosso corpo, ele também vai ter um processo reativo. E Joana de Ângeles, no seu livro Autodescobrimento, nos primeiros capítulos, traz um contexto muito interessante, ela fala justamente sobre a ação do pensamento no corpo físico. E aí ela traz a seguinte interação: mente, espírito, corpo e perispírito e matéria. Tudo junto. Então, o que a gente pensa afeta, obviamente, o nosso corpo. Tanto o nosso corpo físico, obviamente, primeiro o nosso corpo perispiritual e o corpo físico. Porque o corpo físico é o molde do corpo perispiritual. Nós, perispírito, esse envoltório, como sabemos, semimaterial, dá forma ao corpo. E esse perispírito, ele também tem órgãos, ele também tem o seu sistema de funcionamento. Então, como Joana fala, como Joana nos traz nesse livro que eu tinha falado para vocês, o tipo de onda mental que a gente tem vai nos conduzir principalmente a processos enfermiços. Ela nos traz, junto com Divaldo, que na raiz de todo o processo de enfermidade jaz uma distonia do espírito, traz uma desorganização psíquica do espírito. Então ele se desorganiza dentro de um processo de ajuste entre a consciência e o seu próprio corpo. É aquilo que ele abriga dentro dele, o tempo de cultivo de determinados tipos de pensamento. Ah, mas eu não entrei nesse processo nessa vida. Somos seres viajantes. Quantas centenas de existências, ou quem sabe até mesmo milhares, não sei. A gente não sabe datar, até porque não faz tanto sentido contar tanto tempo como Kardec nos traz na Gênese. Então,
nós somos esse conjunto mais ou menos aproximado dessas contribuições negativas. Podemos dizer que temos nossas contribuições positivas, com certeza, claro. Afinal, o progresso é uma escala ascendente, a gente está ascendendo dentro da escala evolutiva. Então, podemos estacionar, mas existe a lei, que é a lei do progresso, e essa lei me tendenciona a ascender. Então, essa desorganização, essa desarmonia, essa desconversação que ocorre entre a mente, o corpo, o perispírito, o espírito, vai afetar os meus órgãos. Os meus painéis mentais é que vai ditar o meu estado de saúde. Vai minar a força dos meus macrófagos, das minhas células do sistema imunológico, e vai me permitir, como Joana, obviamente, Divaldo nos traz nesse livro Autodescobrimento que eu falei para vocês aqui, vai nos permitir, por exemplo, estar em ressonância com vírus, com bactérias, vibriões negativos do ar. Vai nos permitir desenvolver muitas vezes enfermidades que muitas vezes nem está dentro da nossa programação. Gente, quando eu falei de vírus e bactérias, trazendo Joana, não estou entrando dentro de contexto de Covid, estou falando dentro do que a própria Joana traz, não necessariamente dentro de processos pandêmicos. Não estou entrando nessa seara, nesse meandro. Então, bactérias e vírus de uma forma geral. Tá? Para não ficar parecendo que estou dando especificidades, porque não é o caso. Nos permite fazer essa sintonia com seres de frequência mais inferior. E esses estados patológicos, como eu tinha falado, residem antes de uma causa desarmônica, de uma causa de desconversações, cuja gênese encontra-se na vida mental. Não só processos enfermícios que falam dos nossos sistemas, porque a gente compromete muito os nossos sistemas, sejam eles circulatório, digestório, nervoso, com o tipo de pensamento que a gente abriga, que o pensamento, ele é uma onda, ele tem frequência, ele tem penetrabilidade. E ele vai entrar na consciência celular, ele vai desorganizar processos de divisões celulares, pode gerar tumores, como a própria Joana traz, tumores localizados, ela traz o contexto dos tumores justamente como essa condensação de energia deletéria brigada durante muito tempo. Está lá no seu livro, Autodescobrimento. Maravilhoso livro. E não só vai trazer essas consequências para o nosso organismo físico, mas eu estou falando de desarrumar o próprio painel mental, no sentido de doenças de cunho psicológico, doenças psicopatológicas, trazendo transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, transtornos do pânico. Então, tudo está na gênese do pensamento. E as ações, como nós estamos conversando, elas podem ser, como tinha mencionado para você inicialmente, ações de sabedoria e ações deletérias. As minhas ações viciosas, os meus hábitos mentais, vai me denunciar as minhas ações no meu cotidiano, os meus hábitos, o que eu faço durante o dia. Então eu vou justamente receber um retorno daquilo que eu estou executando. Principalmente com o que eu falo. O que a gente fala tem um poder muito grande de construir realidades e de também destruir realidades. É uma onda sonora que ela ecoa e ela vai se estruturar no próprio ambiente. E a fala, elas são grandes impulsionadoras também das ações. Obviamente que nem sempre, tudo que a gente pensa, a gente faz. A gente não está falando nisso. Mas no sentido, nós não temos essa coerência perfeita, como o próprio Jesus, tudo aquilo que ele pensava, ele falava, ele fazia. Mas aquilo que a gente fala vai impulsionar o que a gente faz e o que a gente não faz. Repetição de discursos. Eu não consigo, não sei, não dá. Essa linguagem negativista que encontra uma morada, que aquilo que a gente fala encontra também uma morada, obviamente, nos tipos de pensamento que a gente tem. Então, às vezes, a gente abriga pensamentos pessimistas, de cunhos negativos, a visão negativa de que tudo vai dar errado, que as coisas não vão bem, que isso não tem jeito, que aquilo mais não tem jeito. Você percebe também que tem
uma interação muito grande com os automatismos, né? Que ele já está vindo, ou vem até do núcleo familiar. Muitas vezes nós temos já uma família que a gente vai crescendo naquele meio que já nos induz também. A gente já tem, obviamente, uma tendência de ter pensamentos negativos, até porque a gente também se reúne principalmente pela lei da afinidade. Você encontra uma família que vai lhe estimular com os próprios discursos de reclamação da vida, reclamando da vida o tempo todo, porque o ato de reclamar é uma visão pessimista da existência e uma aceitação de que a existência ela é desafiadora, ela tem limitações, ela tem dificuldade. O que a gente espera da existência, não é? Um dia desses aí, eu estava lendo uma revista de filosofia que eu gosto bastante, né? Os filósofos trazendo, não tinha relação com o espiritismo, né? Trazendo o quanto essa nova geração é uma geração que se frustra com facilidade. Porque muitas vezes, dentro dos nossos lares, principalmente, nossos meios sociais, de uma forma geral, principalmente o lar, que é o primeiro meio social que nós fazemos parte, tem a escola também, não nos traz uma mensagem do que seria a existência de uma forma geral. O que seria a existência? O que a gente espera dela? A gente espera dela facilidades, um caminho reto, cheio de flores, aromas, sabores? A existência é um palco de beleza, um espetáculo da criação, mas é um momento, né? É uma oportunidade que está recheada de desafios. É um grande exercício de resolução de problemas, de lapidação de arestas, de interação com outros seres de níveis de consciências variados. E você vai ouvir nãos, você vai frustrar-se com esses nãos, você vai realmente ter seus processos de dificuldade de aceitar as portas fechadas ou críticas destrutivas, que existem críticas construtivas e críticas destrutivas. Pessoas que nos colocam para baixo por projeção emocional, que duvida da nossa capacidade e muitas outras coisas do princípio ideológico do mundo imperfeito de uma forma geral, que reverbera nos seres que ali estão. Então você fica ouvindo aquilo, toda essa repetição de discursos sobre a existência. E aí a revista traz esse questionamento. Será que se de repente a gente criasse novos moldes de falar para as crianças ou para os adolescentes, obviamente que não criança de 5, 6 anos, 7, mas de repente quando você começasse a perceber que a criança estava ali, já despertando para a realidade, percebendo o contexto com um nível de maturidade já apto para poder entender questões, veja bem, como a revista traz, dizer para a criança, olha aqui a existência, procurar formas variadas, até lúdicas. Ela tem desafios, a revista trazia isso, achei bem interessante. A existência tem desafios, vai ter espinhos, vai ter frustrações, vai ter decepções, pessoas podem não corresponder ao seu sentimento, frustração amorosa, que aí você vai estar se condicionando a ver que a vida é uma vida de desafios, são caminhos naturalmente sinuosos. As dificuldades estão, os desafios estão ali. Até porque, como eu falei, arestas devem ser lapidadas. Então a revista traz isso, que isso poderia auxiliar bastante aos jovens, às gerações, a todos de uma forma geral também, a frustrar-se menos, a entrar menos em processos muitas vezes depressivos, ansiosos, por conta de não conseguir as coisas, de desventurar-se, porque são processos naturais da história evolutiva. O grande desafio é a forma como você vai encarar aquilo. Existem provações, expiações duríssimas, absurdas, dolorosas, mas a superação é o caminho. Superar, ressignificar aqueles obstáculos, aquelas dificuldades. Falando assim é tão poético, é simples. Não, longe de ser simples. É trabalhosa, é dificultosa, é laboriosa. Sai lágrimas imensas, choros, gritos de desespero por dentro. O corpo da gente vai responder na nossa falta de sono, processos de insônia, as próprias doenças de uma forma geral e muitas outras coisas que a gente tem, que o corpo vai respondendo toda aquela ebulição mental, aquele desconforto mental. E muitas vezes a gente desassocia o corpo da mente, mas não, esse é o grande erro. Quem sabe a medicina do futuro pode trazer isso, né? E verificar que existe uma correlação dos meus pensamentos, do que eu sou, com o que vai reverberar no meu corpo. Não são coisas à parte.
O meu corpo é o meu templo sagrado. É onde eu estou morando temporariamente, eu como espírito imortal. E eu vou devolver novamente esse corpo para a conjuntura do universo quando eu desencarnar. E que esse corpo, todo decomposto, vai retroalimentar um ciclo de matéria natural que existe no universo. Depois, em outras vidas, eu vou ter outros corpos. Mas para a medicina evoluir a tal ponto, tem que ter uma visão espiritual, olhar para o ser de uma forma integral. E são conquistas que vão acontecendo naturalmente, porque o mundo, os planetas evoluem na escala evolutiva, obviamente. Então, existe um dever, né, de nós justamente termos as ações pautadas na sabedoria. Porque tem esse contraponto, nossas ações viciosas, vem desses hábitos mentais perniciosos. Como eu estava falando, a fala vai construir realidade, porque tudo que eu falo, eu vou efetivar o meu próprio campo. Porque a gente conversou que a gente tem uma aura, que a gente tem um campo de forças, né? Um campo de forças eletromagnéticas que é alimentado pelo meu pensamento. Então, o que eu falo, ele vai solidificar aquilo, ele vai efetivar aquilo. Ou pode também desconstruir realidade. Se eu passar a observar mais as coisas que eu falo, eu posso destruir a realidade negativa que eu estou criando, que eu criei, que eu fui condicionado a criar quando eu era mais jovem ou era mais adolescente. Então, tudo está aqui dentro. E na vigilância que a gente tem que ter. E na coragem de encarar o que a gente é. De fato, em termos de riqueza, de potencialidades adormecidas, e se colocar como observador dos próprios pensamentos. Vamos chegar lá. As ações pautadas na sabedoria, com agir de uma forma sábia, é uma construção. Agir de uma forma sábia, ela vem primeiramente, ela é regada por uma identificação com a verdade, que faz morada na consciência de espírito. Eu preciso realmente me abrir para identificar a verdade, o que eu sou, de fato. Não só de uma forma teórica. Ah, mas eu já sei isso, reencarnação, os princípios espíritas, eu já sei. A questão não é essa, a questão é a gente viver aquilo que a gente, muitas vezes, dentro de muitos cursos, já sabe, já leu, já viu, já ouviu falar. Mas justamente a questão da vivência. Eu consigo viver, me ver como espírito imortal no meu dia a dia? Como é o meu dia a dia? Eu paro para silenciar quantas vezes? Eu paro para respirar quantas vezes? Quantas vezes eu me lembro que eu sou ou eu fico fazendo uma coisa atrás da outra dentro de processos mecanizados? É justamente isso. Será que eu vislumbro as minhas sombras, percebendo que elas estão ali, principalmente porque eu estou inserida dentro de um contexto reencarnatório? Que a minha inferioridade, ela pode ser sustentada ali, negligenciada, ela pode ser lapidada, trabalhada diariamente, a depender da minha vontade, do meu impulso para a mudança. Todos têm esses atributos. Todos os espíritos criados simples e ignorantes pelo Pai têm pensamento e vontade. Então, agir com sabedoria vem primeiramente dessa identificação com a verdade. É quando você esforça-se para você viver essa realidade transcendente dentro do seu próprio cotidiano, do seu próprio dia a dia, dentro dos seus próprios processos. Identificando os dissabores, verificando, por exemplo, as minhas dificuldades de criar uma relação harmônica com os meus familiares ou com as pessoas do meu ambiente de trabalho, que nós estamos reunidos ali, segundo a própria literatura espírita, a própria Joana, para reajustes, para lapidação de arestas, para contribuições. Então, eu tenho funções sociais que eu tenho que desempenhar. Então, quando eu me identifico como um ser imortal, dotado de potencialidades, que deve desabrochar, que devo criar hábitos construtivos, dizimar os hábitos negativos, eu olho para a minha realidade e não vejo que é uma obra do acaso. Eu vejo que certos elementos existenciais estão ali porque deveriam estar. Porque o Pai, a providência divina, os colocou ali, muitos elementos na nossa existência, porque são importantes e porque a gente precisa para nos desenvolvermos, para purificarmos certos laços. Então, essa ação com sabedoria, ela vem pautada primeiro de um profundo processo, né, de criação de consciência, de ampliação de consciência,
fortalecimento da própria consciência de mortalidade, vai permitir observar as coisas com mais clareza, com mais lucidez, sendo mais moderado nas minhas expectativas em relação às pessoas, às coisas, aos processos, porque eu sei que tendem a ser imperfeitos, de não serem alinhadas, nem tudo vai ser formatado, bonitinho, arrumado, pintado. Porque as coisas e os processos estão sujeitos aos comportamentos das pessoas, os comportamentos das pessoas estão dentro do tipo de hábitos mentais que as pessoas têm. Se todo mundo, de uma forma geral, está dentro daquele planeta de provas e expiações, é porque tem hábitos mentais. Ainda, podemos dizer, em muita parte, ainda há pensamentos de culpa, de arrependimento, de sentimentos mais inferiores, que se não fosse assim, estávamos todos em outros planetas mais elevados, fazendo outros tipos de construções, edificações, né, amorosas de outras dimensões. Então temos que nos desculpar, né? Então desculpar o outro pelas ações negativas é uma atitude maravilhosa de ação, pautada na sabedoria. Nos desculparmos é muito interessante, porque a partir do momento que a gente consegue olhar para o outro também como esse ser, que também está caminhando, que também tem essas mesmas, não é exatamente as mesmas necessidades, apesar de que todos temos a mesma necessidade, que é amar. Cada pessoa, obviamente, é um contexto, é uma história, uma necessidade diferente. Uns precisam disso aqui, outros precisam disso aqui, afinal, nenhuma vida é igual à outra. Deus, a providência divina, sabe o que a gente precisa. Como tinha falado, coloca os elementos que são importantes para a nossa vida. Mas eu sei também que o outro tem necessidades, eu também tenho. Eu posso observar que o outro está dormindo, que o outro não quer se ver. Então a gente tem que ter esse olhar misericordioso para as outras pessoas, para as outras almas, porque todos nós somos companheiros viajores. E essa moderação das expectativas nos auxilia muito a encarar os processos, sem nos chatearmos com muitas coisas que muitas vezes nós nos chateamos, porque são assim, são ações de seres que têm pensamentos equivocados. Nós também temos os nossos equívocos. Não somos bonzinhos 100%, só Jesus, não é mesmo? Obviamente que temos nossas construções positivas, nossas muitas qualidades. Nós também não temos que, entrar em processos de complexos e de nos colocar para baixo, ou então de estabelecer métodos comparativos, Muitas vezes a gente faz isso, Muitas vezes a gente deixa muito de construir porque a gente fica se comparando com outras pessoas. Outras pessoas são outras pessoas, outra história, outros parâmetros, está gerindo a vida daquela pessoa. A gente nunca pode deixar de agir, de querer fazer a diferença dentro da nossa vida, dentro do contexto que nos cerca, porque a gente acredita que não tem recursos. Obviamente que a gente percebe, pode notar que a gente realmente está faltando a melhorar isso é muito bom. Quando a gente identifica que a gente não tem determinado tipo de recursos ainda para executar algumas coisas. Mas isso não é sinal de que eu não posso fazer nada. Posso fazer coisas que eu consigo, que estão dentro do meu alcance, está dentro dos meus limites e melhorar. Por que eu não vou desenvolver tais recursos? Melhorar, procurar aprimorar-se, avaliar-me melhor, treinar mais hábito mental tal. No sentido intelectual também, vou ler mais, vou estudar mais. Entende que a gente não pode ficar justificando muitas vezes a nossa paralisia e nos limitar justamente acreditando que nós não temos, mas é porque eu não dá, porque eu não consigo. Essas escusas, elas nos atrasam bastante. Quando a gente se limita, nós somos seres imortais. Podemos correr atrás, se a gente não conseguir ficar pronto para uma determinada coisa nessa vida, já serve para uma outra vida. Ou quando nós estivermos no plano espiritual, por que não? A gente sempre pode fazer alguma coisa. E toda coisa que a gente fizer, se for construtiva, a gente está falando desse contexto construtivo, vai ser importante estar contribuindo para aquele feito, para aquela obra, para aquela edificação. Então, essa ação com sabedoria, como eu falei, quando ela é regada pela identificação, pela verdade, pela efetivação do meu próprio processo de consciência, para a minha observação, para o meu falar menos, muitas vezes, pensar mais, elaborar mais o que eu faço, as decisões que eu tomo, pensar nos prós, nos contras, eu tenho condição, não tenho condição, estou me limitando, não estou me limitando. Então essa observação, ela precisa antes vir do silêncio interior. Então eu preciso criar momentos no meu dia a dia de eu silenciar-me interiormente e ouvir a minha própria frequência. Ouvir ou sentir
experimentar fazer isso, tentar ver, né? E pensar também como é estar com minha própria companhia, como é estar comigo mesmo, ouvindo o que eu falo, e se colocar como observador dos próprios pensamentos. E a gente consegue esse feito principalmente quando a gente entra em processos de meditação. Tanto a meditação ocidental, né, meditações de atenção plena, como a própria meditação oriental. O fato de sentar-se em lótus, de fazer movimentos de respiração. Cada cultura ela vai ter uma forma de condução da meditação. Por isso que eu falei, porque existe a meditação oriental e a meditação ocidental. Então, esses estados de meditação, eles nos permitem observar o nosso movimento. Ah, mas eu não consigo meditar. Ah, mas a gente precisa tentar fazer isso, porque esse momento de silenciar, ele é sagrado para a gente ver qual é o tipo de movimento de pensamento que eu tenho. Porque ali é que já é a causa, é matriz da vida, a expressão da evolução do pensamento. Então, quando eu me coloco para fazer momentos de meditação, eu vou observar naturalmente um vai e vem de pensamentos. Ah, mas eu sou muito agoniado para meditar. Ótimo! É aí que tem que realmente fazer a meditação. Todos propriamente precisam, principalmente quando você é uma pessoa agitada ou agitado. Então, se colocar como observador do pensamento, ah, mas eu penso muita coisa, eu não consigo ainda pensar naquele ponto que eu tenho que pensar, que a meditação me orienta. Sim, mas a gente tem que começar assim mesmo. E o próprio processo de meditação é justamente isso. Observa o vai e vem dos pensamentos e não se prende a nenhum tipo de pensamento, a não ser que seja um pensamento, que é esse momento que a gente vai chegar agora, quando você vai observar vários pensamentos, o que eu comi, o que eu vou comer, vem de tudo. Aí você foca, né, de preferência no próximo estágio, quando você observa o vai e vem, não se prende neles, mas foca em algo, um pensamento edificante. Seja ele de uma paisagem natural, de uma água, do sol, tenta se prender aquilo. E o nível mais elevado, que é um passo a passo, é quando você não consegue ficar num estado, né, de não pensar em nada, dura segundos. Tem pessoas que conseguem que dure minutos. É o momento que você consegue acessar, entrar em ressonância com a consciência cósmica. Mas a gente vai fazendo esse processo, porque você vai observando o que tem dentro de você. A meditação é mágica. Você descobre porque você se comporta dessa forma, vem insights. E também é um momento oportuno que os nossos anjos guardiões também, né, vão encontrar um campo favorável para nos trazer intuições, sugestões, conselhos. Então é um momento maravilhoso. Então, as ações de sabedoria, elas precisam vir justamente dessa mente harmonizada, essa mente equilibrada, uma mente consciente, que não tem como você encontrar, se direcionar para esse estado de uma mente mais consciente. Não é que você vai deixar de pensar nada negativo. Vai pensar, mas você vai ser mais senhor, você vai conseguir se perceber mais e ser mais senhor dos seus pensamentos, você vai conseguir lutar melhor contra os automatismos do seu inconsciente, a pensamentos que você é condicionado ou que você é induzido a pensar, porque no próprio livro Mecanismo da Mediunidade, o André Luiz com o Chico nos traz que tem pessoas que geram um determinado tipo de pensamento, que aquele pensamento tem um poder tão grande que ele vai induzindo quem está ao redor a pensar daquela forma. A sua onda mental que está ali, como coadjuvante do processo, ela vai ficar igual à onda do outro, porque são pensamentos poderosos que têm um poder de indução eletromagnética muito grande. Então ele vai induzir realmente você, é assim que acontece também dentro dos processos educacionais familiares, está ali no próprio livro, o Mecanismo da Mediunidade, que os pais são grandes hipnotizadores dos filhos. Em que sentido? Nesse sentido de produção de ondas e de condicionar muitas vezes a onda do filho a ficar dentro daquela onda. Olha só como é poderoso o ato de educar. É um processo lindo, cheio de responsabilidades. A proposta de intervenção, o tema é oração e vigilância. Não podíamos falar, de processos de melhora, de autocura, de ajuste da minha onda mental, porque a gente precisa orar e vigiar. Essa oração e vigilância, ela vai estar alicerçada dentro de um processo chamado de reprogramação da mente. A gente precisa reprogramar, como Joana nos traz, a nossa mente, para que possamos aprender a criar hábitos mentais saudáveis. Porque já dizia o velho adágio, mente são, corpo são. Então, a partir do momento que eu edifico, eu estruturo, eu moldo os meus pensamentos, eu vigio, eu deixo a minha mente um ambiente saudável para que eu possa estar, para que eu possa, digamos, morar.
Eu passo a ter saúde psíquica e, consequentemente, física. Eu vitalizo as minhas células com energia de bom ânimo, com boa disposição. E antes de você querer saúde psíquica e física, você precisa antes sondar os seus pensamentos. Preciso sondar. Precisa ser necessário esse vasculhamento íntimo. E encarar que nós muitas vezes estagiamos em faixas muito inferiores de pensamento. Então, essa reprogramação da mente, ela acontece de várias formas. E a oração e a vigilância, elas são fundamentais para o equilíbrio psicofísico de uma forma geral. Oração. A partir do momento que você ora, como tem nesse livro que eu já referenciei bastante, que é Mecanismos da Mediunidade, já mencionei ele é muito bom mesmo, se tiver a oportunidade. Quando a gente ora, quando a gente entra em profundos estados de oração, nós emitimos ondas ultra curtas, curtas a ultra curtas. E ondas curtas, ondas eletromagnéticas bastante curtas, são ondas que têm um poder de penetrabilidade muito grande no sentido de entrar na consciência celular e fazer modificações, né? Então, quando a gente ora, a gente vitaliza a célula mesmo. Porque a gente, como eu tinha falado para vocês, a gente às vezes separa nossos processos de doença com a nossa mente, com o nosso estado de ser, a ideia, né, de ser espírito imortal, a ideia existente, fixa, um fato, uma realidade. E não entende que vem de um desajuste, se não começou aqui ou é alimentado aqui, veio de antes, de muito tempo. Então a gente consegue vitalizar o sistema imunológico, a gente consegue fazer efeitos, vitalizar, como eu tinha falado para vocês, auxiliar no funcionamento do nosso corpo, todos os nossos sistemas fisiológicos com pensamentos bons, de qualidade. E quando a gente ora, como eu estava falando para vocês, essas ondas curtas a ultra curtas, elas vão modificar bastante as minhas paisagens psicológicas. Ela vai me trazer mais resiliência, mais bom ânimo e, por conseguinte, vai alimentar o meu corpo. Porque é tudo integrado. Não tem como você pensar que as coisas são soltas, porque não existe. A mente é o departamento do espírito. É um departamento do espírito. E dentro da mente é que existe o vai e vem dos pensamentos. É onde os pensamentos, eles estão ali fazendo morada. E eles não ficam só aqui dentro. Eles têm um efeito interno e têm um efeito externo. Que é a questão do campo eletromagnético. E não só externo meu, mas como psicosfera do planeta. E também como psicosfera dos outros também. Que interfere. Né? Eu posso muito bem, né? Nós podemos muito bem contaminar o ambiente que a gente está, com pensamentos de pessimismo, com pensamentos de maledicência, de inveja, de ciúme, de intriga, de olhar sempre para as coisas de uma forma negativa, de não gostar de fulano, de beltrano, disso aqui, daquilo mais. Então eu inundo o local que eu estou de uma forma positiva e também de uma forma negativa. Então orar tem um efeito maravilhoso em todos os aspectos. E a própria vigilância, como já tinha conversado em outros momentos. O ato de vigiar, de olhar, de conhecer-se e ter coragem realmente de entrar nos meandros mais íntimos de nós mesmos e limpar o que está sujo. Ou pelo menos tentar. Porque tem coisas que a gente vai conseguir resolver logo. Ou talvez dure toda uma existência, como a Joana nos traz também. Mas a gente tem que se esforçar. Por que a gente tem que se esforçar? Agora é a última coisa que a gente vai conversar. Porque existe uma lei que rege o universo, que é a lei do trabalho. Então o trabalho é um movimento sagrado de ação. Ação construtiva, eu preciso trabalhar para o bem. A lei do trabalho, eu preciso me esforçar para que eu possa realizar coisas construtivas. Porque esse é o objetivo da existência. Então você precisa despertar para a realidade da vida, para a realidade da reencarnação. É uma proposta, a proposta da reencarnação. Então eu tenho que encarar com responsabilidade e comprometimento. Não é um parque de diversões. Um lugar que eu tenho que ficar preso nos gozos da matéria, nos desfrutes, no bem-estar. Tudo bem que eu posso me envolver ali, em certos contextos, né? Contexto que eu falo do mundo materialista que a gente está inserido, né? Eu posso me divertir, eu posso ter lazer. Tudo que eu vou realmente realizar, principalmente dentro das contendas do materialismo, nada que venha ferir a minha conduta, né? De me encharcar de mais animosidade,
de mais pensamento de cunho inferior, de mais vulgaridade, nada que vai me encharcar mais. Ou despertar determinados tipos de paixões primárias que já estavam ali em processo já de se educar, nenhum processo de estar desconstruindo, sempre algo para construir, para melhorar. Então, abraçar a proposta da encarnação é você entrar em ressonância com a lei do trabalho. Porque nós temos que nos esforçar, como já tinha falado em outras abordagens, para quem teve a oportunidade de... Desculpa, gente, estava ali vendo o tempo, para não passar. Então, para quem teve a oportunidade de ouvir outras abordagens, né? Eu já tinha comentado em alguns momentos sobre essa questão da lei do trabalho, né? Tudo se movimenta, né? Repetindo isso porque eu vejo que é importante, tudo se movimenta. A gente está se movimentando, né? Em relação à Terra que se movimenta, em relação ao Sol que se movimenta, em relação ao núcleo intergaláctico da Via Láctea, que movimenta em relação à própria dinâmica dos outros próprios, todos os outros movimentos, dos outros objetos astronômicos do universo, objetos astrofísicos. Então, tudo se movimenta. Então, o movimento é uma grande lei. Então, nós temos sempre que imprimir esforços, sempre dar o nosso melhor em tudo que a gente faz e burilar-se, lapidar-se, depurar-se. Não deixar para outro dia, para outro momento, para outra encarnação. Outro dia eu faço, outro dia eu resolvo. É justamente nos ajustar os nossos comportamentos. E sempre se lembrar que só amando é que eu consigo realmente encontrar felicidade. Porque nós existimos e sobrevivemos para amar largamente. Então o sentido de nossas vidas é amando. Mas para amar largamente eu preciso criar o hábito de... amar. Então o amor, ele vitaliza as células, ele desenvolve processos de curas psicológicas. O desamor, tanto próprio quanto o desamor com os outros, ele causa perturbação no ser. Ele desorganiza os equipamentos mais sagrados das estruturas psicológicas. E os meus equipamentos sagrados, o meu equipamento perispiritual, o meu equipamento corporal, ele responde muito bem tanto aos pensamentos negativos quanto ao amor. Que a base de criação dele é uma base amorosa. Porque Deus, ele age amorosamente na sua própria lei, que é a lei do amor. E foi com a lei do amor que ele organizou tudo. Que ele organiza tudo, porque ele ainda continua criando incessantemente, como os Espíritos nos traz no Livro dos Espíritos. Então, ame largamente a tudo. Ame as plantinhas, aos animais. Ame as pessoas. Não importa quem elas sejam, o que elas pretendem fazer. Porque Jesus amou a todos, indistintamente. Então, essa criação do hábito de preocupar-se com os demais, de sensibilizar com a dor do outro, de buscar auxiliar da forma que eu posso, nós sempre podemos auxiliar. Seja com um sorriso, com um aperto de mão, com uma palavra amiga, com uma ligação, com uma doação material, com uma palavra de incentivo. Olha só como a gente tem recursos. A gente tem muitos recursos para dar. E quando a gente dá, a gente já está estabelecendo um processo de cura. Porque dar é muito melhor que receber. Então, o hábito de amar, ele é pautado justamente no próprio exercício da caridade. Então, se eu quero realmente vislumbrar possibilidades de cura na minha vida de uma forma geral, existe um único remédio: o amor. É compreendendo, é aceitando as pessoas, os contextos, exercitando a misericórdia. É uma forma de amar. É amar, porque a base do amor é a compreensão, larga e ampla. É um grande exercício e um exercício maravilhoso. Então, meus queridos, eu fico por aqui. Eu agradeço bastante a atenção de vocês. Recebo um abraço bem carinhoso. Dentro dos departamentos perispirituais de vocês, recebam essa energia amorosa que eu estou enviando, tá bom? Um abraço bem gostoso e até outra oportunidade. Gratidão.
Meus queridos irmãos, após essa exposição salutar, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Bondoso Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, agradecemos a participação de todos aqui nesse momento, pela exposição da nossa querida Bruna, e que nós, Senhor, no nosso dia a dia, possamos nos aprimorar, possamos seguir o Teu caminho, possamos praticar a caridade, o exercício do amor, possamos assim buscar o nosso processo evolutivo cada vez com maior significância, cada vez nos aprimorando nas nossas ações, buscando o nosso equilíbrio, corrigindo as nossas imperfeições. Agradecemos, Senhor, por esse momento, por esse aprendizado de hoje. Que tenhamos todos uma boa noite. Com a Tua permissão e em Teu nome, encerramos a doutrinária dessa noite. Que assim seja.